Amém? Pode sentar. E vamos começar, né? Como a Adri disse, nós estamos começando uma nova série a partir de hoje. Vão ser palavras que vão falar sobre consolidação. Tão importante quanto ganhar, tão importante como ser referência é você consolidar pessoas. Amém? E aí nós vamos falar o que é consolidar. Pode passar. Consolidar. Fazer com que fique mais sólido ou forte. Tornar resistente, firme ou estável. Tornar mais firme para prevenir o desabamento de um terreno. Eu coloquei essa segunda definição aqui porque eu achei que é muito propício, né? Tornar mais firme para prevenir um deslocamento de um terreno. E quantas pessoas... E aí eu quero... Toda vez que a gente falar dos outros, eu quero que você também traga isso para a sua vida. Como está o terreno da sua vida hoje? Será que você é uma pessoa estável, uma pessoa sólida, uma pessoa firme, uma pessoa enraizada em Cristo? Que não tem perigo de desabamentos? Ou qualquer circunstância na sua vida pode te derrubar? Qualquer circunstância na sua vida, qualquer vento, qualquer tempestade, pode te fazer cair. Né? E isso com a nossa vida, e isso com o próximo. Você tornar a pessoa a ser mais firme, tornar ela a ser mais estável, constante. Uma pessoa que tem plena convicção da salvação da cruz, e não só a salvação, mas quem ela é em Cristo, a vida de plenitude no reino. E como está o seu terreno nessa manhã? Eu quero começar perguntando isso. O seu terreno é sólido? É algo que eu posso construir? Eu posso depositar sobre a vida do Rogers pessoas que ele possa construir? Ele é sólido, o fundamento dele é sólido o bastante para construir outras pessoas? Como está o terreno hoje da Raquel? Como está o terreno hoje do Jansen, da Inês, de todos nós? Aí você para e analisa, será que o meu terreno é capaz de suportar construções? Será que eu sou capaz, eu estou apta para construir pessoas, para gerar pessoas? Isso é consolidar. E é isso que nós vamos ver agora ao longo desse mês. O poder da consolidação, o segredo que é ter um terreno estável e consolidar. Amém? Vamos lá. O reino é um tesouro. Você pode abrir, ou se você não quiser, não tem importância, está lá em Mateus 13, 45 e 46. Diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. E aqui, antes da gente falar de você ser capaz de consolidar alguém, a gente tem que falar se você sabe no que essa pessoa tem que ser consolidada. Que é no reino. Amém? Nós não estamos convidando você para consolidar pessoas na religião. Porque a religião, eu até estava lendo ontem, um post que eu coloquei há muito tempo no Facebook, e falava sobre isso, como eu sou indignada com a religião. Porque a religião é a pior situação que você possa estar. Porque aparentemente você está bem. Aparentemente você busca a Deus. Aparentemente você vem na igreja, às vezes toca, prega, não sei, é um ministro. E por dentro, como você está? Como é a sua vida de relacionamento com Deus? Ou melhor, né, como nós temos ouvido aqui, como é a sua vida com Deus, sendo um só, que nós somos uma unidade com Cristo. Como é a sua vida? Você tem busca? Você é curado? Você é tratado? Você foi liberto? Ou não? Ou você só faz parte de uma igreja? Né? E nós não estamos convidando ninguém, nem vamos convidar ninguém a ser consolidados numa religião. Porque hoje, ninguém quer. Ou às vezes até quer, porque achando que tá bem, né? Pelo menos eu sou evangélico. Né? Você vai aonde? Eu sou evangélico. Um termo como se fosse melhor ou maior do que todos, né? E nós ouvimos isso aqui também. Eu não tenho religião. Eu tenho relacionamento com o Pai. Né? Eu não sigo um sistema. Eu não estou debaixo de doutrinas. Eu estou debaixo da minha fé e da minha revelação
pessoal e particular que eu tenho com Cristo. E é isso que nós temos que impartir sobre as pessoas. É esse espírito. E aí você tem que ter consciência que o reino é um tesouro. Às vezes a gente vai falar para alguém, tipo, sabe o que é? Eu vou numa igreja, e aí a gente fica até com vergonha de falar, né? Então, e aí... eu fui curada, eu tinha lá, mas fui na igreja. A gente fica com dedos para falar de uma coisa que é extremamente preciosa, é um tesouro, né? E você tem que ter a consciência, o entendimento pleno disso, que o reino é um tesouro, e a Bíblia diz como se fosse uma pérola de grande valor, e quem acha isso daí fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou comprar isso, porque esse é um bom negócio. Como o Ju disse, né? É um bom negócio. Servir a Cristo é um bom negócio. Então não tenha vergonha. Não fale com dedos. Né, Cris? Às vezes a gente fica falando com dedos. Vai ter um culto lá na igreja. Se você quiser ir, não precisa, mas se você quiser ir. E fica assim, como se fosse, sabe, qualquer coisa. E não é. O reino é um tesouro. O reino é como se fosse uma pérola de grande valor. E quando você acha isso, você quer vender tudo e comprar. Porque é algo muito valioso. Então, antes de qualquer coisa, da gente começar a falar, você tem que ter entendimento disso. Que você faz parte de um reino que é muito valioso. Um reino que é um tesouro. Que você tem que fazer a pessoa se apaixonar por isso. E você só faz a pessoa se apaixonar quando você é apaixonado por isso. Então eu acho que antes da gente falar qualquer coisa, você tem que ter entendimento disso. Que o reino é um tesouro. Gabi, pode passar, por favor. O reino é superior à nossa vontade pessoal. Nós cantamos aqui. Muitos vivem por conquistas pessoais, atrás de coisas sem valor. Nós vivemos por riquezas reais. Nós não cantamos isso? Nós não cantamos isso direto? E o reino é isso, o reino é maior, o reino é superior do que qualquer outra coisa, até do que os nossos interesses pessoais. Nós vamos ler lá, acima da minha família. Doeu aí um pouquinho? Acima da minha família? Acima da sua família. O reino de Deus tem que estar acima da sua família. O reino de Deus tem que estar acima de sentimentalismos. O reino de Deus tem que estar acima da sua própria vida. E nós vamos ver a base bíblica para isso. Se você quiser ler comigo, lá em Lucas 2, 47 a 59, diz assim: todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. E aqui é Jesus conversando com seus pais naturais. E a Maria fala assim: filho, por que você fez isso? Seu pai está te procurando há um tempão, cadê você? E ele fala assim: cadê? Eu estou na casa do meu pai. Você já não imaginou que eu estaria na casa do meu pai? Foi para isso que eu vim. E às vezes você pode olhar isso e só falar: não, mas a minha família. Aqui o próprio Deus, Jesus, falava isso. E Jesus é o nosso padrão, amém? Jesus é a nossa referência, nosso exemplo. É claro que ele era um menino e um filho obediente, né? Um filho que honrava os seus pais, sua mãe. Mas aqui nós podemos ver que ele colocava o reino de Deus acima do que a sua própria família. Vamos ler lá em Lucas capítulo 6, esse eu não pus, senão vai ficar muito grande ali. Lucas 6, 57 a 60. Esse texto também é bem legal. Puxa, acho que eu coloquei errado, né? Estou com a unção da Zelinda. É Lucas 2, gente, perdão. Desconsidera ali. Lucas 2, do 47 ao 50. Ou seja, coloquei tudo errado. Lucas 2, 47 a 50. E deixando todo mundo admirado com o seu entendimento e com as suas respostas. Ah, não, nós já lemos isso. Só um minuto. Marquei errado.
Poxa, eu não coloquei aqui, mas eu sei o texto que é. Lucas 6 não tem, né, gente? 57? Não, né? E 47 tem, né? Será que foi isso? Não, mas não é esse texto. Eu sei o texto. Quando diz assim, quando Jesus encontra com o homem, e o homem fala assim, Jesus, eu quero te seguir. E ele fala assim, tá bom, pega suas coisas e me segue. E aí, a gente já ouviu isso, né? E aí ele pega e fala assim, não, mas espera aí, deixa eu só enterrar o meu pai, deixa eu só sepultar o meu pai e eu já venho e te sigo. E Jesus fala assim, não, vem, toma suas coisas e me segue. E nós já ouvimos isso, o Kiko falou já uma vez sobre isso. Foi uma pergunta relativamente, né, aceitável. O pai dele tinha acabado de morrer e ele precisava enterrar o pai dele, né? E Jesus falou assim, não, deixe que os mortos enterrem os mortos, vem e me segue. Aqui Jesus foi frio. Se você olhar para falar, nossa, como Jesus é frio. O pai do cara tinha acabado de morrer, mas não. Porque Jesus encarava o reino acima da família. Jesus encarava o reino acima do sentimentalismo. E eu quero rapidinho compartilhar uma história. Meu pai morreu com 46 anos. Já faz 4 anos. Abriu agora faz 4 anos. E eu me lembro que assim, né, aí a gente fica, não sei o que, meu pai morreu, né? E eu até que relativamente levei bem. Eu fiz as coisas do meu pai, eu escolhi a roupa dele, fui fazer certidão de óbito, fui escolher caixão, né? Muito tranquila. E quem olhava por fora falava assim, nossa, como a Fernanda é fria. O pai dela morreu, ela está nessa tranquilidade. Não é, porque eu tinha o reino de Deus na minha vida. Amém? E aí eu conduzi tudo, e eu aprendi muito isso com o apóstolo Hélio, muito. E aí eu conduzi tudo aquilo. E aí quando o seu pai ou a sua mãe morre, você tem, trazendo certidão de óbito, você tem acho que direito a 2 ou 3 dias do serviço. Alguma coisa assim, de falta, né? Você pode faltar. Hã? Do quê? Não ouvi. Nojo? Esse aí que o pastor falou. Que eu não ouvi. Nojo, ojo. Tá bom, gente. Isso aí, tá? E eu tinha esses 2, 3 dias disso aí que vocês falaram, né? E aí, o que aconteceu? Eu não tirei. Por quê? Porque eu vim trabalhar. Eu vim trabalhar e eu lembro que calhou numa época que o apóstolo Hélio e a Camila tinham viajado. Eles tinham saído, então assim, era eu e eu. Eu vim, trabalhei, conduzi a oração, assim, um dia, eu enterrei meu pai num dia, no dia seguinte eu estava aqui conduzindo a oração, né? Ministrando, orando, lendo uma palavra, e aí as pessoas, nossa, como ela está bem, né? Veio, trabalhou, ministrou oração, mas é isso. O reino de Deus está acima da minha família, o reino de Deus está acima do meu sentimentalismo, acima da minha vida pessoal. Amém? Não estou falando para você ser fria. Eu estou falando para você colocar uma escala de prioridade. Quem vem primeiro? Primeiro o reino. Primeiro o reino de Deus, depois a sua família, né? Vamos só ver aí, ó. A Gabi colocou. Passa aí, Gabi, por favor. Agora nós já lemos, né? Seu chamado é a coisa mais importante na sua vida. Se você está mal com Deus, está mal com todo mundo, todo o resto, incluindo a sua família. E a gente fala muito isso, né? Às vezes a gente fala de alguém, fala, nossa, fulano é tão legal, tão bonzinho, olha, tem tanta qualidade. Só falta aceitar Jesus. Falta tudo. Não é só falta tudo, né? E a apóstola Leila fala uma coisa que eu gosto muito. Às vezes alguém vem e traz para ela uma situação de dificuldade no casamento, alguma coisa. A primeira coisa que ela fala, como está a sua vida de oração? Porque a chave é essa. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? Como está o reino na sua vida? Quando você resolver isso, agora todas essas coisas vão acrescentar, vão cooperar para o seu bem. Então aqui, ó, o seu chamado é a coisa mais importante da sua vida. Se você está mal com ele, você está mal com tudo, inclusive com a sua família. Então não pense que, não, mas eu preciso de um tempo para ficar com a minha família, eu não vou no culto hoje porque afinal eu preciso ter um tempo para ficar com meu marido. Não, primeiro o reino. Busca Deus, tenha o seu secreto com Deus, tenha o seu particular com Deus, e aí consequentemente a sua família vai bem. Amém?
O reino tem que estar acima de qualquer coisa. O reino tem que ser a coisa mais preciosa da sua vida. Amém? Vamos lá. A consolidação requer impartição. É um perigo envolver-se na obra de Deus sem responsabilidade ou negligência. A unção que você admira é a unção que você atrai. Nossos discípulos receberão a mesma unção que há em nós. E nós também já ouvimos muito isso aqui. Tudo aquilo que você admira é o que você recebe. Né? Se eu olhar a Gabi e falar, nossa, a Gabi é uma mulher de Deus, e olha o jeito que ela trata o filho dela e o marido dela. O que eu admirar, a unção que está sobre a vida dela vai vir sobre a minha vida. A admiração, a honra é uma chave que a pessoa me dá para eu receber na minha vida. Então se eu falar, nossa, como eu amo a Anitta, as músicas da Anitta são demais. E fico a Anitta, daqui a pouco eu estou falando que nem a Anitta, que ela fala mole, né? Eu estou falando que nem a Anitta, eu estou vestindo que nem a Anitta. Por quê? Foi aquilo que eu admirei, foi aquilo que eu honrei. E no reino é a mesma coisa, né, cara? No reino é a mesma coisa. Se eu admirar a Paula Bila, eu vou receber a unção que está sobre ela. E não é inveja. Se eu admiro a vida da pastora Adri, eu vou receber a unção que está sobre a vida dela. Né? E os nossos discípulos, as pessoas que eu vou gerar, as pessoas que eu vou construir, vão receber por impartição o que eu tenho na minha vida. Então, o que há dentro de você? Você é uma pessoa que dá para receber a unção que está sobre a sua vida? Você é alguém produtivo? Você é alguém leal? Você é alguém fiel? Você é alguém convicto do reino? Você é alguém que vive a plenitude do reino? Quem está sobre a sua, debaixo de você vai receber isso. Amém? A pessoa que está te seguindo, ela vai receber isso. E eu me lembro que o apóstolo falou, né? Que ele me conhece, sabe as pessoas que eu acompanho e tudo mais, né? E eu tenho muita, não vou falar orgulho, mas eu tenho muita felicidade. Meu coração enche de alegria, né? De gratidão. Quando eu vejo as meninas que eu acompanhei, né? A Bárbara, a Thalita, a Leteia. Gente que está saudável, gente que está estável, está consolidada, sabe? Está convicta da fé, gente que não larga por nada, né? E quantas vezes ia escapar alguma coisinha assim. Eu lembro que uma vez, uma delas fez um negocinho assim, e eu falei, meu Deus, ela não pode sair daqui, porque ela tem que receber o que eu tenho na minha vida. Eu tenho que impartir essa herança com ela, é que nem pai. Quando você morre, você deixa legado, você deixa herança para alguém. E eu fiquei desesperada, liguei para ela e falei, o seguinte, você não pode... Você não vai me mudar de sentido. Você vem aqui, vamos conversar, porque você precisa receber a unção que está na minha vida. Você não quer um casamento melhor que o meu? Quero. Você não quer uma casa melhor que a minha, uma vida com Deus melhor que a minha? Então me segue, né? Foi o que a gente começou a falar. Me segue, que eu sei para onde eu estou indo. E quando você consolidar alguém, você tem que falar isso. Pode me seguir, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. Mas para isso, você tem que ver o que há dentro de você. Tem orgulho? Você vai gerar filhos orgulhosos que nem você. Tem rebeldia? Você vai ensinar pessoas a serem rebeldes iguais a você. Então, o que há dentro de você? Qual é a terra que há dentro de você? Que semente você vai repartir, vai depositar sobre os seus filhos? Né? O bom é verdadeiro. Pessoas obedientes, fiéis, geram pessoas obedientes e fiéis. Mas o mal também é. Se você é orgulhoso, se você é soberbo, se você é desobediente, se você é infiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, se você questiona a paternidade, se você fala mal dos seus líderes, seus filhos vão sair igualzinho você. Né? A gente sabe até naturalmente falando isso. Eu tenho um filho de 1 ano. Ele é a minha cara. Muitos dizem, ele é a sua cara, é a minha cara. Tem algumas coisas do pai também, o pé, né? O branco do olho. Sempre tem características físicas e também de emocionais, tudo que geneticamente você compartilha isso, né? Então, o que você tem para impartir sobre as pessoas? Qual é a qualidade da sua semente para você semear? Qual a qualidade da sua semente para você depositar nas outras pessoas, para elas gerarem frutos? Que fruto vai sair? Né? Pense nisso. Pode passar, Gabi. Não, aí.
Consolidação eficaz. Tanto quanto ganhar, é importante consolidar. Recolher a colheita. E aqui eu quero parar um pouquinho e falar. Às vezes, numa estrutura religiosa, a gente tem o entendimento de que vamos ganhar pessoas, vamos ganhar almas, né? Vamos pregar e tal. E às vezes a pessoa vai, prega, e quem aceitou Jesus, sabe assim aquela coisa, o cara estava meio bêbado, meio pra lá, nem pra cá, aceitou sem saber o que aceitou, e glória a Deus, mais uma pessoa aceitou Jesus, e a pessoa não fez com consciência, não fez nada. Aí volta no dia seguinte, e fala, nossa, nós ontem ganhamos 100 pessoas para Jesus, 50 pessoas para Jesus, 1000 pessoas para Jesus, né? Tá, e você consolidou? Você discipulou? Você acompanhou? Você curou, fez o pastoreio delas, você libertou, porque senão não adianta nada. Ganhar para não cuidar, não adianta nada, né? E o apóstolo Juan faz uma comparação disso que eu acho tremendo. Quando você tem filhos e você cuida, você tem um filho e você cuida dele, você assume ele, isso é paternidade. Quando você tem um filho e não cuida, e não quer saber, e não sabe nem onde a pessoa está, isso é prostituição. É forte, mas é verdade. Você fala, não, eu cuido, ganhei você, ganhei minha amiga para Jesus, né? Você está cuidando dela? Você está se comportando como uma prostituta. Se deitou, teve talvez um relacionamento, teve o filho e não cuidou. Agora, ganhar, produzir, gerar e cuidar, acompanhar, corrigir. Gente, é um trabalho árduo. Eu tenho um filho agora, estou começando a perceber isso. Como é difícil. E você fala 50 vezes, não mexe. Aí ele vai lá, dá uma olhadinha, dá uma risada e mexe. Não mexe. E vai lá, olha para você, dá risada, né? Tem essa parte, dá risada e mexe. Cuidar é trabalhoso, é penoso, mas isso é paternidade. A paternidade é você ganhar, sim, mas é você cuidar, é você consolidar, isso é paternidade. Ganhar e não cuidar, e não acompanhar, e não construir nada, não corrigir, isso é prostituição. É sério. Mas é uma coisa que a gente precisa pensar, porque como eu comecei falando, Deus vai trazer para nós os nômades, os exilados, os filhos pródigos. E nós temos que estar preparados para isso. Não veja isso, por favor, como uma responsabilidade da igreja. Ah, isso é problema dos ministros. Ah, isso é problema dos evangelistas, porque o negócio deles é ganhar pessoa para Jesus mesmo. O problema é deles. Eu estou aqui, eu estou adorando, eu recebo, eu venho todo domingo, eu sou curada. Isso é egoísmo. É egoísmo pensar assim. É egoísmo achar que só você merece da porção de Deus, só você merece da glória de Deus, né? Vamos convidar outras pessoas para poder conhecer isso, como nós começamos a ler, o reino é o tesouro. Vamos compartilhar desse jeito. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho a solução do seu problema. Eu tenho a solução do seu casamento. Não é minha igreja, é Jesus. Mas na minha igreja, você conhece Ele. É o caminho. E fala desse jeito, com essa paixão, com essa convicção, porque é uma pérola de muito valor. É de muito valor. E tem um outro texto que fala isso. Tem gente que pega essa pérola e joga para os porcos. Quem faz isso? Quem vai pegar uma pérola valiosa, verdadeira, e jogar no chiqueiro? É o que muitas das vezes nós fazemos com o reino de Deus. Algo tão precioso, tão valioso, repartido por nós, por Deus, para nós. E nós simplesmente pegamos isso e jogamos para os porcos. Nós não compartilhamos essa paixão. Aí por quê? Você não compartilha porque você tem vergonha, porque você tem que ser tratado, ou você não compartilha porque você não crê? Às vezes acontece isso. A pessoa não compartilha. Eu estava conversando com ela esses dias. Porque não crê. Ah, eu vou falar para ele lá e vai que ele não é curado do câncer, nada. Né? Às vezes, muitas das vezes a gente fala assim. Ai, nem vou convidar para ir na igreja. Vai lá, vai que não é curado nada. Que cara que eu vou ficar? Você não tem convicção de quem é Cristo.
Se você pensa assim, você não tem revelação do Cristo que habita em você. Você não tem revelação do Cristo ressuscitado que habita em mim e habita em você. Então tenha convicção, tenha paixão, compartilhe esse tesouro. Recolha a colheita. Produzir é legal, mas vamos recolher? Vamos cuidar? Vamos fazer um balanço? Vamos ver como que essas pessoas estão? Vamos fazer um cuidado disso? Vamos recolher aquilo que foi semeado, frutificado e agora colhemos? Sem improviso, mas com preparação e capacitação daqueles que irão consolidar a outros. E às vezes a gente tem essa ideia, que na igreja de qualquer jeito, né? Às vezes a gente tem essa ideia. E para pensar comigo. Às vezes a gente fala assim, vou ajudar a igreja, está com um projeto lá. O FAP, vamos ver se eu consigo ajudar a igreja. A rica, a sabida, que apenas dorme. E a gente fica assim, achando que a gente está ajudando a igreja. Achando que a gente está ajudando o apóstolo L, né? E não é. São riquezas, são pérolas preciosas, que a gente quer dividir isso com você e fazer você fazer parte disso, né? E aí sem improviso, mas capacitando aqueles que irão consolidar a outros. Às vezes a gente acha que na igreja é de qualquer jeito, que só porque na igreja não tem que ter treinamento, que só porque na igreja não tem que ter discipulado, vamos lá, a gente conversa um pouco e vê o que dá, e pega a apostila lá, nem se prepara, né? Não, as grandes empresas fazem isso. Tem treinamento, tem consultoria, consultor que fica lá vendo o que você faz o dia inteiro, as tarefas que você faz, o que você pode melhorar para reduzir o tempo e reduzir o gasto. E tem uma parafernália toda, tem todo um preparo, né? E funciona muito bem. Por que na igreja não pode ter? Né? A igreja não tem que ter improviso. Tem que ter algo bem pensado, né? Estruturado, para a gente poder receber outros. E uma vez eu ouvi uma coisa e foi revelador. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que Deus não dá nada maior do que nós possamos suportar. E às vezes você pensa, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Crise, né? Não, Deus não vai dar a luta maior que eu não posso suportar. Né, Adri? A gente não pensa a primeira coisa. Mas não é só luta. Ele não fala, Deus não dá luta maior que você não possa suportar. Deus não dá nada maior do que você não possa suportar. E você pode suportar 1 milhão de pessoas aqui na igreja? Você tem suporte para isso? Porque enquanto a gente não tiver, Deus não vai trazer. Deus não vai trazer 1 milhão de pessoas que não possam ser cuidadas, que vão ser mais um na igreja. E nós precisamos estruturar isso, né? Estruturar isso para receber essa carga maior, para que eu possa suportar, né? Eu tenho que ter esse suporte, a igreja tem que ter esse suporte, e nós contamos com você. Você faz parte disso, amém? Faça parte desse suporte que a igreja precisa para receber 1 milhão de pessoas e até mais. E como que começa? Começa com oração. Mateus 1:35 fala isso. Jesus se retirou de madrugada e foi orar sozinho. O próprio Jesus fazia isso, tirava um tempo de oração. Então faça isso. Até agora, paralelo à consolidação, você pode trazer isso para a sua vida. Como que está a sua vida de oração? Você tem tirado um tempo para buscar a Deus? Um tempo seu? Mas eu venho na igreja, eu faço parte do culto, e daí eu venho 3 vezes por semana, isso dá mais ou menos, dá umas 6 horas, vai. Não, como que está o seu tempo sozinho com Deus? Você tem seu quartinho de guerra, que nós falamos, né, o filme? Você tem seu quartinho onde você vai levar as coisas, vai falar, Deus, está assim, está assado, eu preciso de um socorro, preciso de restauração. Você tem que ter esse tempo com Deus. Tudo começa com oração, tudo. Não é só o poder da consolidação, não é só uma consolidação eficaz, tudo começa com oração. E eu vou perguntar para você de novo, que a apóstola Leila pergunta, como está sua vida de oração? Como está o seu tempo com Deus? Como está o seu secreto? E uma vez eu preguei sobre isso. A gente vence lutas pelo nosso secreto. Davi vencia lutas, e ele aparentemente, em um trecho da Bíblia, estava derrotado.
Ele tinha acabado de pecar, tinha tudo para ser apontado como, quem é você? Mas ele tinha um secreto com Deus que garantiu vitórias de luta. Como está o seu secreto? Invista no seu secreto para te garantir vitórias nas lutas da vida. Invista tempo no seu secreto. O seu secreto pode te livrar de muitas lutas. Como foi com Davi. Aparentemente ele estava derrotado, mas ninguém sabia a busca que ele tinha com Deus. Ninguém sabia a vida que ele tinha com Deus. E assim tem que ser. Às vezes eu posso olhar e falar, nossa, o Tiago está, passando por um tempo difícil. Tá, isso é externo. E como que está ele com Deus? Eu não sei. E ele pode ganhar coisas, porque o secreto dele com Deus está forte. Amém? Tudo começa coração. Depois, formando uma equipe. Lá em Mateus 10, de 1 a 4, fala isso. Que Jesus separou uma equipe. Separou discípulos. Vem você, Tiago, Pedro, João, André. Vem todo mundo. Deu as coordenadas. Isso é uma equipe. E consolidar pessoas é isso. Se você... Quem aqui veio no treinamento de ontem? Bastante gente. E nós apresentamos isso. Nós apresentamos como é a equipe de discipular pessoas. Como é, você chega, aceita Jesus e faz isso, faz aquilo, você vai passar com fulano, depois ciclano vai te ligar. Tem toda uma equipe, né? Porque nós não conseguimos só. O corpo é dois, é mais, né? Nós conseguimos construir coisas juntos. E depois, tenha claro a visão e a missão. Tenha claro aquilo que você vai consolidar na pessoa. Tenha claro a revelação do reino na sua vida. Tenha claro onde você está, que igreja você está, no que nós cremos. Qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? Para que nós somos chamados? Que versículo que nos carrega? O apóstolo sempre fala isso, né? Tenha muito claro quem é Cristo na sua vida. Para você poder impartir e compartilhar uma verdade, não letra. Porque isso é muito fácil e é muito comum. Qualquer igreja que você for, ela vai compartilhar a Bíblia. E a vida? Você tem vida com Deus? Tenha muito claro isso. Tenha experiência particular com Deus para poder compartilhar algo que é verdade na sua vida. Pode passar, Gabi. Nós já estamos caminhando para o final. Características do líder consolidador. Ter uma vida de oração e integridade com Deus. Nós acabamos de falar, Mateus 1,35. Ser cheio do Espírito Santo. E o outro é consequência, né? Quem é cheio do Espírito Santo é livre de soberba, de orgulho, de altivez. Porque às vezes a gente pensa assim. O apóstolo L deu uma pessoa para eu discipular. Aí você acha que você é a maioral, né? Que você é extremamente firme na igreja, você está podendo. E a pessoa, né? Coitada, acabou de se converter, acabou de chegar. E não é assim, né? Você tem que ter revelação. Quem você está gerando, o que você está semeando sobre ela. Ter um devocional diário com Deus. Em 2 Reis 3, 16 a 24, nós não vamos ler, mas conta sobre isso. Eliseu teve um devocional com Deus pela manhã. Teve um tempo que ele separou com Deus, foi buscar a Deus, chamou um músico, o músico fez uma adoração, ele fez o sacrifício e o devocional dele com Deus, e depois deu as instruções de guerra, e depois fez as coisas, depois profetizou, depois decretou, depois deu as coordenadas para o povo fazer. E é exatamente isso que nós temos que ter o nosso tempo diário com Deus toda manhã, para você poder repartir vida. Eu estou falando isso, mas tudo se resume a isso. Como você está, para a gente saber a qualidade do que você vai impartir. O resumo de tudo é isso. Como é a sua vida, o que você vai compartilhar com a pessoa que você está consolidando. Ser um intercessor profético. Esse eu quero ler, porque eu gosto muito. Gálatas 4:19. Vamos ler só esse, para não ficar muito extenso. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, mais uma vez, estou sofrendo as dores de parto, por causa até que Cristo seja formado em vocês. Aqui, Paulo foi o maior discipulador da Bíblia, né? A pessoa que mais era referência, que mais tinha filhos. A paternidade mais influente do Novo Testamento, se eu posso dizer assim, né? E Paulo fala isso para o pessoal de Galácia, para os Gálatas.
estou sentindo dores de parto até que Cristo seja formado em você. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque você precisa sofrer pela pessoa que você está discipulando. Você precisa gerar com dor de parto quem você está acompanhando. Isso é paixão por vidas, ter paixão por vidas. Nós tivemos um ano 2013, nós falamos o ano todo sobre isso, paixão por vidas. Você está sentado numa cadeirinha da capinha vermelha, tem o logo aí, eu acho, né? Tem, Raquel? 2013, paixão por vidas. Nós ficamos o ano todo falando isso. E Paulo diz isso: eu vou ter dor de parto até que Cristo seja formado em vocês. E é isso que eu quero te convidar a fazer. Tenha dores de parto. Como eu disse, teve uma das meninas que eu acompanhei, e ela fala, a Bárbara, vou falar porque ela fala isso. A última vez que a Bárbara subiu aqui, ela falou isso. A Fernanda teve dores de parto para me gerar como fosse minha mãe. É sofrer, a causa dela agora é minha. Sabe, se chega alguém para eu discipular com depressão, a depressão dela agora é minha, a gente vai vencer junto, a gente vai sair dessa junto, sabe assim, conquista a confiança, seja participante disso, toma essa causa, esse problema para você, se coloque na brecha, se coloque na posição dela, se coloque na condição dela, como essa pessoa está, gere ela, gerar dói, gerar demora. Tive um filho, gerar demora, 9 meses, carregando na barriga, dói as costas, dói o útero, e dá cólica, não é, Cris? E dá enjoo, e dá ânsia, dá vontade de, ai, não vejo a hora de sair logo, é assim. Mas é esse sentimento que você tem que ter para a vida que você está acompanhando. Você tem que falar, a Vanessa agora, eu e ela, a causa dela é minha e eu vou sofrer, eu vou orar até que ela seja formada em Cristo. Eu vou consolidar ela até o final. Quando ela estiver firme, convicta da fé, sabendo andar sozinha, grande já, não mais bebê, aí não posso largar. Eu posso dar uma soltadinha para ela dar os primeiros passos sozinha. Né? O meu filho está aprendendo a andar, e você fica lá o tempo todo, vai cair, segura aqui, segura aqui. Quando ele aprende a andar, você fala assim, agora pode ir. Não, pode ir um pouquinho sozinho, mas eu vou te acompanhar, eu vou te discipular, eu vou imprimir Cristo em você. E é assim com os nossos discípulos, é assim com pessoas que você vai formar. E aí não se limite aqui, eu não dou discipulado, essa palavra não é para mim. Mas você vai dar, mas vai chegar o tempo que você vai trazer alguém. Você tem que ter paixão por vidas suficiente para trazer alguém. E você tem que acompanhar essa pessoa. Não necessariamente, às vezes, discipular. Quantas pessoas, às vezes, vêm aqui na igreja convidada por alguém, esse alguém não discipula ela. O apóstolo aí coloca outra pessoa para poder fazer isso. Mas você que trouxe. Você tem que acompanhar, você tem que orar, você tem que interceder, você tem que fazer intercessão profética por essa pessoa. Gera ela em dores de parto. Gera ela em dores de parto. E aí no outro texto, Paulo, em Gálatas 3, Paulo diz isso. Gálatas, o que te fascinou? Que vocês estão assim, sem convicção da fé? E às vezes no meio da caminhada, algumas coisas nos fascinam. Algumas coisas nos deslumbram. Pode pensar, ou você, ou eu, ou a pessoa que você está acompanhando e gerando. Ela pode ser deslumbrada por alguma coisa, ela pode ser fascinada por alguma coisa, mas você tem que gerar ela até que, a Bíblia deixa isso bem claro, até que ela seja formada em Cristo. Amém? E eu quero convidar você a fazer isso. Faça essa reflexão, como está o seu terreno? É sólido o suficiente para construir pessoas acima de você? Porque a paternidade é isso, eles vão mais longe do que eu, vão mais alto do que eu. Como está a sua vida? O que você recebe, o que você tem feito para impartir sobre as pessoas? Você vai impartir mentira, impartir fofoca, impartir soberba, impartir infidelidade? Faça esse reflexo. Enquanto isso eu quero soltar um vídeo. Só para finalizar e fechar, o maior discipulador e líder de todos.
ter o poder da consolidação. 3 anos, 12 discípulos, 3 mais próximos, 1 mais próximo. E mesmo assim, sem internet, sem todas as tecnologias que a gente tem hoje, né, disponíveis pra gente, conseguiu ser alguém que arrancou seguidores, que criou uma ideologia, um estilo de vida em 3 anos, como a gente viu ali, 3 anos, menos do que um financiamento de um carro, menos do que o tempo que o presidente ocupa de cargo, e mesmo assim, ele conseguiu ser influente. E é essa unção que eu quero repartir sobre você nessa manhã. Eu quero que você seja apaixonado por vidas. Eu quero que você tenha o prazer de sentir dores por vidas. E não pense que isso é uma responsabilidade da igreja, dos evangelistas, é nosso. Está sobre nós uma ordem, ide. O ide é para todos, como o Alan sempre fala. O ide é para todos, não é só para a igreja, para os evangelistas, para os ministros, é para todos nós. E eu quero orar com você nessa manhã. E se você deseja isso, coloca isso diante do Senhor nessa manhã. E peça essa chama, peça essa paixão, peça essa compaixão, né, pelas vidas. Peça essa dor, peça esse amor. Se você ainda não sente, peça. E eu sei, eu tenho convicção que Deus irá colocar, depositar isso sobre o seu espírito. Porque Ele é o maior interessado em depositar isso sobre nós. Amém? Senhor, nessa manhã nós queremos te adorar, nós queremos te louvar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi alguém, Deus, influente, que não mediu esforços para nos amar, que não mediu esforços em compartilhar a verdade, até que chegasse a nós, Deus. Obrigada, Senhor, porque mesmo sem condições favoráveis, talvez, o Senhor foi capaz de fazer, de impartir a verdade sobre pessoas que pudessem ser seus seguidores. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso maior referencial, o Senhor é o nosso maior líder, o Senhor é aquele que nós podemos olhar e nos espelhar e desejar o teu sentimento. Deus, nessa hora eu quero te pedir que o Senhor gere em nós dores de parto. Senhor, coloca sobre nós a paixão pelas vidas. Senhor, coloca sobre nós, Deus, a paixão de gerar, o desejo de gerar pessoas para o teu reino. Deus, nessa hora eu quero te pedir que o Senhor deposite sobre nós, Deus, uma convicção plena do teu reino. Senhor, que nós possamos ser apaixonados pelo reino, apaixonados pelos 5 ministérios, apaixonados, Deus, pela tua palavra. Que a nossa paixão seja tão grande que venha repartir, que venha transbordar com pessoas ao nosso lado, Deus. Nos dá, Senhor, estratégias, nos dá amor, nos dá paixão, nos dá discernimento espiritual para falar do seu amor para todas as pessoas, Deus. Nos dá sensibilidade, Espírito Santo. Não nos faça, Deus, perder nenhuma oportunidade de compartilhar esse tesouro que é o reino de Deus. Senhor, deposita sobre nós esse amor, essa paixão, e nós queremos, sim, Deus, sentir dores de parto, até que eles sejam formados no Senhor, até que eles saibam, Deus, caminhar sozinhos, até que eles sejam convictos da sua fé. Senhor, nós queremos gerar, nós decidimos gerar nesses dias. Espírito Santo nos dá filhos, Deus nos dá filhos. Nós queremos suportar, nós queremos estar preparados, Deus, para suportar 1 milhão e mais de pessoas que o Senhor trará para nós. Senhor, nós queremos dizer que nós cremos nessa palavra. Nós queremos dizer que nós cremos que o Senhor trará nações. Nós cremos que o Senhor trará, Senhor, os nômades, os exilados, os filhos pródigos. Nós cremos e nós desejamos no nosso espírito cada um deles. Nós oramos por eles, nós choramos por eles, nós intercedemos por eles. Senhor, e nessa hora eu quero ser profeticamente, Senhor, eu quero profetizar sobre esse dia, que essa noite seja uma noite transformadora. Senhor, se o culto da manhã ainda não expressa isso, eu quero te pedir, Deus, que nessa noite, o culto dessa noite, expresse isso. Que as pessoas venham sedentas, que as pessoas, Senhor, venham correndo à tua presença. Que as pessoas entrem, Senhor, aqui à noite e sinta a tua glória, sinta o teu poder mover, Deus.
que elas possam ser impactadas pela tua glória, que elas possam ser transformadas, Deus, e toda a cadeia da mente, tudo aquilo que impede ela, Senhor, de aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, de caminhar nessa revelação do Cristo ressuscitado, tudo aquilo que as prende, Deus, nós quebramos agora em nome de Jesus. E eu profetizo sobre os próximos cultos, que virão pessoas, que elas sentirão o teu amor, que elas se sentirão acolhidas, que elas se sentirão amadas, e sejam verdadeiramente transformadas pela tua glória, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor.